Então estamos um pouquinho mais felizes porque estamos já com portas abertas aqui na nosso ponto de pregação da Igreja Adventista do Dia Reformosa 2. Nos encontramos aqui na rua Antônio Peasso, número 73. E nós estamos felizes porque agora estamos com a porta aberta e você é nosso convidado especial. E temos também alguns eventos a apresentar hoje e logo em seguida vocês vão acompanhar nossos eventos aqui daqui para frente. Eu quero mostrar alguma coisa também. Nós temos aí a nossa apresentadora também que faz nosso evento, que ela vai também aí, né? Você está contente porque temos portas abertas? Sim, com a graça de Deus, né? Estamos juntos de novo para louvar e agradar o nosso Deus, junto aos nossos queridos irmãos. Muito bem. Então nós estamos aí com a nossa apresentadora, nossos comentaristas e também da nossa programação, faz convite para todos vocês. E quero apresentar também aqui a nossa equipe, né? Nós temos aí a equipe de louvor, que já está de prontidão ali, né? Já está de prontidão ali para começar a apresentar para nós também aí segura um pouquinho aí a ex, tá? E também aí a Tatiane, a Lucélia e o Matheus, é isso? Acertei o nome dele, Matheus? E temos também aí, o Matheus é o pequenininho, né? Tá sempre firme aí com louvor. E além dele também nós temos também o nosso grandioso aí, o Felipe, né? Tá difícil para a câmera focalizar, mas tá ele aí, ó. Só pode mostrar que tá em frente do computador lá, ele... Pode mostrar o computador lá, isso, mais um pouquinho. O Felipe é o sonoplasta, né? Ele está sempre aí diante dos computadores, da mídia, para apresentar para nós os louvores. E nós temos outras pessoas também, que daqui a pouco nós vamos apresentar eles. E quero, antes de mais nada, quero apresentar para vocês aí um livro. Está lá focalizando o livro, dá um trouxe melhor aí para nós, por favor. Aí tá, mais um pouquinho, pode ir mais. Aí não deu para me ler ainda, vai lá, isso. É o poder da esperança. Então você que está nos assistindo, que for vir presenciar nosso programa aqui da Igreja Adventista, ponto de pregação, aqui na rua Antônio Peasso, número 73, você pode falar que viu pelo Facebook, pelo YouTube, a nossa programação e que você gostaria de ganhar esse livro. Nós estamos aí, esse livro aqui é gratuitamente para você, tá bom? E nós vamos ter agora um momentinho com a nossa irmã, vai convidar vocês também, né, da nossa região. Ok? Olá, tudo bem, meus queridos? Aqui somos de um ponto de pregação. Estamos localizados à rua Antônio Piassi, Vila Formosa 2. E é com muita alegria que estamos convidando a todos de Vila Guarani, Vila Cruzeiro, Vila Matias, Jardim Colorado, Jardim Vila Formosa e Jardim Santo Eduardo. Esperamos sua visita. Em seguida, teremos um louvor com a nossa maravilhosa equipe. Feliz sábado a todos. É com muita alegria que a gente está aqui mais um sábado para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor, amém? Você que está aí sentado no sofá da sua casa, está na cama, está sentado aí na cozinha, louve com a gente. Vamos começar a cantar de hoje em diante.
De hoje em diante escolho viver por Jesus, como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais do que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver por Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo os teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Pois tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Amém? Amém. Continuando o nosso louvor, nós vamos cantar agora a música Milagres. Você precisa de um milagre na sua vida? Creia que Deus pode fazer um milagre na sua vida nesta manhã. Amém? Vamos cantar juntos Milagres. Venham os fracos que levam seus fardos, venham perdidos, em teu nome milagres vão acontecer. Filhos perdidos, famílias quebradas, adorem Espírito, que teu nome
vão acontecer. Realiza teus planos em mim. Desvenda meus olhos e me faça ver o teu poder. Tira de mim o que me impede de ser teu. Aos teus pés entrego tudo que é meu. Venham os fracos que levam seus fardos. Venham perdidos, em teu nome milagres vão acontecer. Filhos perdidos, famílias quebradas, adorem Espírito, em teu nome milagres vão acontecer. Realiza teus planos em mim. Desvenda meus olhos e me faça ver o teu poder. Tira de mim o que me impede de ser teu. Aos teus pés entrego tudo que é meu. Realiza teus planos em mim. Desvenda meus olhos e me faça ver o teu poder. Realiza teus planos em mim. Desvenda meus olhos e me faça ver o teu poder. Tira de mim o que me impede de ser teu. Aos teus pés entrego tudo que é meu. Venham os fracos que levam seus fardos. Venham perdidos, em teu nome milagres vão acontecer. Amém. Olá, bom dia. Que bom que você está aqui conosco. Um feliz sábado para você. Que a graça do nosso bom Deus esteja no seu e no meu coração nesta manhã. Que prazer ter você aqui conosco. Nessa mais uma live que acontece aqui ao vivo no grupo de Ponto de Pregação Vila Formosa 2. Nós queremos aqui agradecer algumas pessoas que têm entrado em contato conosco, né? Compartilhado a nossa página, curtido, deixando ali o seu comentário. Que Deus te abençoe ricamente por isso, viu? Com certeza você é um contribuidor também na pregação do Evangelho. Nós queremos aqui agradecer algumas pessoas. Nós temos a Daiane Carneiro, ela nos acompanha, ela lá de Januária, Minas Gerais. Semana passada tivemos aí o Antônio Carlos, que é de Montes Claros, nos acompanhando. Que Deus abençoe vocês ricamente. Também o Luiz Israel, o José Domingos. O José Domingos é nosso conhecido aqui, né? Queremos te dizer que nós retornamos presencialmente a partir de hoje, né? Dia 11 de julho, todas as igrejas adventistas, elas estão então de portas abertas. Lógico que você tem que tomar o seu cuidado,
sanitário, né? Aquilo que tanto os governantes municipais, estaduais e tanto federal, né? O uso obrigatório. Aqui nós estamos usando máscara, tenho aqui a minha máscara, que eu tirei só para estar, então, falando com vocês. Nós temos então o Sérgio Zanon, o Antônio Rodrigues, a Simone Nogueira, a Roseli Joana Rodrigues, a Rosimeira Aparecida Teixeira, a Maria Mendes, a Andresa Soares, a Janaína Rodrigues e o Kleber Flankin. Que Deus abençoe vocês ricamente, que vocês continuem entrando em contato conosco. Nós temos aí, se você preferir, nós temos o WhatsApp, né, que é o número 948574085, ou e-mail também, que é pontodepregaçãoformosa2@gmail.com. E nós temos também, todos já conhecem, né, nossa caixinha de oração aqui, intercessória, né? Oração intercessória, que você possa também estar nos ajudando a interceder. Pessoas que esperam da minha e a sua oração e a intervenção divina na vida delas através de milagre. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, né? Dona Geralda, que nós temos já acompanhada, Rogério Alves, a Sueli Soares, a Maria e o Davidson Cardoso, são um casal. Nós esperamos vocês aqui muito em breve. Ângela Soares e o Wellington e a família. Que vocês possam lembrar desses nomes nas suas orações, para que em algum momento do dia, no decorrer dessa semana, a hora é você que escolhe. Que você possa lembrar dessas pessoas, possa lembrar, eu te peço mais uma vez, a caixinha de oração intercessória. E nós temos aqui nesta manhã o Ricardo, o palestrante desta manhã, aceitou o convite. Que Deus possa te usar mais uma vez. Logo, logo ele estará aqui conosco e você então terá o privilégio de conhecer, de revê-lo e que Deus possa usá-lo ricamente. Assim como estamos, vamos mais uma vez falarmos a Deus. Senhor Deus e Pai, que habita no mais altos céus, louvado seja o teu nome. Que nesta manhã, Senhor, de uma forma muito maravilhosa, muito especial, Senhor, tocaste o nosso coração com o intuito de louvar e bendizer teu santo nome. Que o Senhor, ó Pai, continue abençoando aqui esse grupo, esse ponto de pregação, e que daqui, Senhor, pessoas possam vir sedentas para ouvir o teu evangelho e possam ter um encontro especial com o Senhor. Também eu te peço, Senhor, esteja com as pessoas que estão nos assistindo através do Facebook neste momento, Senhor. Ela talvez tenha um pedido especial em seu coração. Que o Senhor, ó Pai, possa atender conforme o teu querer e a tua vontade. Também, Senhor, te pedimos pelos nomes que foram aqui, Senhor, lidos. E também, Senhor, pelos pedidos que se encontram aqui na caixinha de oração intercessória. Que o Senhor, ó Pai, possa operar um milagre na vida dessas pessoas. E que elas, Senhor, possam um dia testemunhar, Senhor, de que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus de perdão e um Deus de salvação. Também, Senhor, que o Senhor nesta manhã esteja especial com o Ricardo. Que o Senhor, ó Pai, possa usar poderosamente e que ele possa falar aquilo que o Senhor quer que ele fale e que nós, Senhor, ouçamos nessa manhã as tuas palavras. Mais uma vez eu te peço, Senhor, perdoa o nosso pecado, permaneça conosco e que esse culto, Senhor, continue sendo para a tua honra e para a tua glória. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, feliz sábado a todos. Como o irmão aqui falou, às vezes a gente espera um milagre, mas não sabemos ao certo se estamos preparados para receber o milagre. E às vezes a gente cobra tanto de Deus que acabamos esquecemos de olhar para nós mesmos e vermos que não estamos preparados ainda para receber. A música que eu vou cantar, ela fala sobre o milagre que Jesus tem preparado para nós. E quão indigno nós somos, mas mesmo assim Ele tem nos guardado, nos protegido e separado um milagre para cada um.
Tu vês em mim, ó Senhor, eu não sou o que deveria ser, mas só Tu, com amor me limpas de meu mal, e esse amor é o que me ajuda a seguir em caminhos de perdição. Andava eu, mas com amor Tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a Ti pertenço eu. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou, um milagre, Senhor, tens feito em mim. Até final meu viver, dar-te-ei meu louvor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Amém. Amém. Que Deus continue usando ricamente, viu, Lucélia, para a honra e a glória dele. Neste momento, então, como anunciei, nós estamos aqui com o Ricardo. Amém. Ricardo é da igreja do Parque do Carmo. Isso. E lá também hoje, como eu disse, também se inicia o culto, viu? Lá eles terão 2 cultos. Você só vai saber mais detalhes se você ali comparecer. Você que mora aí na região, você que está recebendo essa mensagem nesta manhã, você que irá receber, que Deus te abençoe ricamente. Amém. Obrigado nesta manhã por estar aqui conosco, aceitar o convite primeiramente de Deus. Amém. E que Deus te use ricamente para a honra e a glória dele. Que Deus te abençoe. Amém. É um prazer estar aqui na casa de Deus, né? Depois de alguns meses de pandemia que nós estávamos impossibilitados de vir na igreja, agora temos a oportunidade, né, de frequentar a casa de Deus, estar aqui adorando a Deus. Realmente eu fico muito agradecido. Durante esses meses a gente não pôde frequentar, adorar a Deus, mas estamos aqui presentes agora para adorar e louvar o nome de Deus. Seja bem-vindo a esse culto. Nós vamos hoje falar sobre um tema interessantíssimo. E esse tema vem falando de felicidade. É possível ser feliz nessa terra? Porque tantas coisas acontecendo, tantas mortes, tantas dificuldades, tristezas, doença. E a gente pensa assim, quando a pessoa aceita Cristo, automaticamente vem uma paz no coração, vem uma alegria tremenda. Só que com o decorrer do tempo, o cristão começa a passar por dificuldades, problemas, e ele tende a pensar que não é possível ser feliz nessa terra, que a felicidade é só no céu. Mas o sermão de hoje é sobre as bem-aventuranças.
As bem-aventuranças em Mateus 5. Você que está na sua casa, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 5. Lá vem falando sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o primeiro sermão público de Jesus. Nesse sermão, Jesus Cristo falou sobre as bem-aventuranças. Todo mundo que de alguma forma tem interesse nos evangelhos, estuda a Bíblia, conhece, já ouviu esse tema alguma vez, sabe que as bem-aventuranças vem falando de felicidade. Que uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa muito feliz. Porque existe uma pergunta hoje na sociedade que não quer calar. É possível ser feliz nessa terra? No sermão de hoje eu afirmo que sim. Mas não baseado nas minhas palavras, mas nas próprias palavras de Jesus. Porque as pessoas tendem a pensar que felicidade é um sentimento. As pessoas tendem a pensar que felicidade é você ter bens materiais. Não tem problema nenhum ter bens materiais. Ter bens materiais é bom, supre as necessidades da vida. Só que os bens materiais, embora não tenha problema nenhum você ter bem material, você adquirir riqueza, adquirir dinheiro, não existe problema nenhum nisso. Mas isso não supre a necessidade do coração. E qual que é a necessidade do coração? A necessidade do coração é a necessidade de Jesus. Só Jesus pode suprir a sua real necessidade de ser feliz nessa terra. Quantas e quantas pessoas param para pensar: por que a depressão, embora a depressão esteja em todos os níveis sociais, a depressão atinge uma classe mais elevada economicamente? Porque a pessoa, depois que obteve dinheiro, poder, posição social, viu que essas coisas não suprem a necessidade do coração. Vocês podem ver os países mais elevados, com condições econômicas mais elevadas, tem um índice muito grande de suicídio. Por quê? Porque as pessoas realmente notam que o dinheiro, embora seja bom, ele não é tudo. Poder, beleza, tem pessoas que têm poder, têm beleza, têm dinheiro e têm depressão, tomam antidepressivo para dormir, não tem felicidade, não tem alegria de viver. E ao contrário, tem muitas pessoas que não têm posses nem condições econômicas, são felizes, têm satisfação na vida, porque Jesus Cristo falou que Ele é a água da vida. E o que a água faz? A água traz, quando você toma água, ela traz satisfação completa, e é assim que Jesus é. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, independente das condições, se você é rico, pobre, bonito, feio, não importa. O que importa é que Jesus, ele traz a felicidade. Jesus Cristo, como ele conhece o ser humano, ele deu algumas dicas, princípios. Porque o que é um princípio? Princípio é algo que Deus estabeleceu, que funciona em todas as épocas, funciona em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer cultura. Jesus Cristo estabeleceu alguns princípios para ser feliz. Ele conhece o homem. Ele sabe o que o homem precisa. E aqui em Mateus 5, ele vem mostrando a receita da felicidade. Qual que é a receita da felicidade? Nós vamos lá abrir a Bíblia, como eu disse para os irmãos, em Mateus 5, a partir do verso 3. Então nós vamos ler todos juntos, tá? Eu aqui e vocês aí na casa de vocês. Mateus 5, verso 3. O primeiro verso diz assim, ó: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então assim, a gente imagina a cena, Jesus Cristo, o primeiro sermão público dele, as pessoas aglomeradas assistindo, vendo o que ele queria dizer, o que ele tinha para passar, as pessoas com a esperança que Jesus Cristo ia tirar eles daquela escravidão. Aí Jesus Cristo vem e fala assim, ó: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu.
Quando cita essa questão de pobre de espírito, as pessoas pensam logo nas questões econômicas. Só que Jesus Cristo não estava falando de nada disso. Jesus Cristo, conhecedor do homem, ele colocou como primeiro princípio para ser feliz. O que você deve fazer para ser feliz? A primeira coisa, você deve ser pobre de espírito. E o que é ser pobre de espírito? É você ser completamente dependente de Deus. Você está livre de arrogância, de presunção. A pessoa que depende completamente de Deus, essa pessoa é feliz. Jesus Cristo, ele deu instruções claras para a pessoa ser feliz nessa terra. A felicidade não depende de circunstâncias externas. As pessoas procuram momentos de prazer, momentos de... Embora o entretenimento é importante, embora momentos agradáveis são cruciais para a nossa vida, só que a verdadeira felicidade é interna. A verdadeira felicidade é ter o procedimento correto para ter uma satisfação contínua. E essa satisfação contínua você começa a ter quando você começa a depender completamente de Deus. Tem um texto na Bíblia que muitos cristãos citam, que falam aqui, Jesus Cristo fala assim, que deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Aí eu já vi muita gente falando assim, a gente tem que ser igual às crianças, porque quem for igual às crianças vai ter o reino dos céus, porque a criança é pura, a criança é meiga. Aí eu fico pensando assim, mas meu Deus, que criança é essa? Porque eu já convivi com muitas, inúmeras crianças, e toda criança, a criança, seu filho que está em casa, ele tem a tendência de compartilhar ou de reter? A criança normalmente já nasce com uma natureza dentro de si. É lógico que a criança, o ser humano vai aprendendo a fazer coisas más com o decorrer do tempo. Mas a Bíblia cita que todo ser humano nasce com uma natureza pecaminosa. Mas por que Jesus Cristo então disse que nós temos que ser como a criança? Sabe por quê? Porque uma criança, o Jesus Cristo quis dizer assim como uma criança depende completamente da mãe, você tem que depender completamente de Deus. Nós temos que ter a dependência infantil de uma criança. Nós temos que depender de Deus, assim como a criança depende da sua mãe. Você quer ser feliz nessa terra? Seja como uma criança. Dependa completamente de Deus, assim como uma criança depende completamente de sua mãe. Esse é o primeiro princípio, a primeira receita para a felicidade. Você quer ser feliz? Dependa de Deus. Aqui no verso 4 diz assim, acompanhando, os irmãos acompanhando a leitura de Mateus 5, nós lemos o verso 3, vamos ler o verso 4. Aqui vem falando assim, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Então a segunda receita para a felicidade, de acordo com o nosso Jesus, é bem-aventurado ou muito feliz aqueles que choram, porque eles serão consolados. Só que eu te faço uma pergunta aí na sua casa. Toda pessoa que chora, ela é bem-aventurada? Toda pessoa que está triste, que chora, Jesus Cristo falou aqui, bem-aventurados os que choram. Todas as pessoas que choram, elas são felizes? Não parece uma contradição? Porque a gente conhece um monte de gente que chora e está triste. O que Jesus Cristo quis dizer aqui? O choro que Jesus Cristo está falando aqui é o choro pelo pecado. Em Romanos 12, 1 e 2 diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Jesus Cristo está falando aqui que a segunda receita para a felicidade é você não se conformar com o erro. Você quer ser feliz nessa terra? Não se conforme com a sua situação atual. Porque a diferença de uma pessoa que aceita Jesus e uma pessoa que não aceita Jesus, os dois pecam. Só que a diferença do cristão é que, embora ele peca, ele não tem prazer naquilo. Ele está disposto a mudar. Ele diariamente busca Jesus, busca o consolo, busca a mudança. Se você quer ser feliz, aceite essa receita. Chore
pelo seu pecado. Não se conforme com o seu erro, porque essa receita é uma receita certa para a felicidade. Então nós aprendemos aqui a primeira coisa, que para ser feliz nós temos que depender completamente de Deus. Primeira receita, você quer ser feliz nessa terra? Dependa completamente de Deus. A segunda receita é a seguinte, segue essa receita, irmãos. Segunda receita, você quer ser feliz nessa terra? Não se conforme com o seu erro. Tá? Aí agora nós vamos lá para o verso 5. O verso 5 vem falando assim, acompanhem comigo, irmãos. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí a gente olha aqui, será que Jesus Cristo está falando de temperamento? Só as pessoas que têm aquele temperamento tranquilo, bonzinho, é que vai para o céu? Ou que vai ser feliz nessa terra? Jesus Cristo não está falando de temperamento. Porque normalmente, qual que é a figura que as pessoas imaginam que o cristão deve ser? Aquela pessoa que fala mansinho, calminho, docinho. Mas Jesus Cristo não está falando de temperamento aqui. Porque tem muita gente que fala como um cordeiro, mas age como um lobo. A forma que você se expressa não é a grande questão. A grande questão aqui é o controle pessoal. Independente do seu temperamento, se você é mais colérico ou se você é mais tranquilo, não importa para Jesus. Todos os temperamentos têm um lugar no reino de Deus. Mas o que Jesus Cristo está falando para você, se você quer ser feliz nessa terra, domine os seus sentimentos. O manso aqui é dominar os seus desejos. Tem um texto em Patriarcas e Profetas, lá no capítulo que fala de Sansão, Patriarcas e Profetas, da autora Ellen Golden White, que ela está comentando a vida de Sansão. E ela fala assim, que a força de um homem e de uma mulher, não está nos desejos que o dominam, mas nos desejos que você domina. Você quer ser feliz nessa terra? Procure ter autocontrole. Procure dominar os seus sentimentos e o seu desejo. Porque as pessoas tendem a pensar que fé e a verdadeira felicidade são sentimentos. Mas a verdadeira fé é uma confiança simples de uma criança. A verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação é você ter a consciência tranquila, independente dos problemas. Porque se felicidade dependesse de circunstâncias externas, a gente nunca seria feliz nessa terra. Porque, principalmente nessa pandemia, quantas e quantas pessoas sofrendo, quantas e quantas pessoas morrendo. Você que tem sensibilidade no coração, é lógico que você vai ficar triste com essas coisas. Mas Jesus Cristo não está falando que felicidade depende de circunstâncias externas. Felicidade depende de você seguir a receita de Jesus, depender de Deus, não se conformar com o seu erro e ter autocontrole. Quando você começa a fazer essas coisas, vem uma satisfação que nenhuma circunstância pode tirar. Tá? Então são receitas simples. A receita da felicidade está em Mateus 5, Sermão da Montanha. Tá? Aqui no verso 6, vem falando assim, ó. Nós aprendemos que ser feliz, primeiro, você tem que depender de Deus. A segunda receita, a primeira é você tem que depender completamente de Deus. A segunda receita no verso 4, você não pode se conformar com o seu erro. A terceira receita é você ter autocontrole, depender completamente de Deus. E a quarta, no verso 6, é a seguinte: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Será que a justiça que Jesus Cristo está falando aqui é a justiça no sentido de punição? Porque, pensando na sociedade, o que a sociedade considera como justiça? A sociedade pensa em justiça como punição. Só que no contexto que Jesus Cristo está falando aqui, não tem a ver com isso. No contexto que Jesus Cristo está falando aqui, justiça como Jesus Cristo, como a nossa justiça. A gente devia, só que a gente não tinha condições de pagar. O ser humano pecou. Tinha solução para o ser humano? A lei pede o quê? A lei pede a morte. Todo aquele que pecar
deve morrer. Só que Jesus Cristo se tornou a nossa justiça. O que ele fez? Ele se colocou no nosso lugar. Então, quando fala que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, é bem-aventurado, muito feliz, aquelas pessoas que buscam o que Jesus pode dar. E o que Jesus Cristo promete para você? Perdão e oportunidade. Você quer ser feliz nessa terra, meu irmão? Minha irmã, primeira coisa que a gente deve buscar é o perdão e a oportunidade de Deus. Essa é a justiça. Jesus Cristo, a nossa justiça. Fala que Jesus Cristo veste os seus filhos com um manto de justiça branco. Isso significa o quê? Que Jesus Cristo está disposto a dar para você perdão, independente. Eu não sei o que você fez no seu passado, meu irmão. Também não importa. Jesus Cristo hoje te promete perdão e uma nova oportunidade. Todas as pessoas que aceitam esse manto de justiça, não tem como não ser feliz. Porque a felicidade, nós estamos aprendendo aqui, não depende de conta bancária, não depende de carro do ano. A felicidade depende de você seguir os conselhos simples de Jesus. E o conselho que Jesus Cristo te promete, te oferece hoje é o seguinte: aceite o perdão e a nova oportunidade que Ele está disposto a te dar. São conselhos simples, meus irmãos. As pessoas, os religiosos, as pessoas que querem discípulos, as pessoas que querem se colocar como mestre das outras, elas querem complicar a sua vida. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo quer que o fardo de Jesus é leve. Para você ser feliz, para você ter satisfação nessa terra, é necessário coisas simples. Aceitar Jesus na sua vida. Tá bom? No verso 8, verso 7, vem falando assim, ó. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Repetindo. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Uma coisa que é importante para que você seja feliz é você ser misericordioso. E aqui a gente não está falando de dó, porque dó e misericórdia são duas coisas diferentes. Dó é você olhar a situação do seu irmão, do seu parente, você tem condições de ajudar, e você olha ele numa situação difícil e fala assim: olha só, está precisando de ajuda, né, coitado? Olha a situação dele. Isso é dó. Misericórdia é você se colocar na situação e, tendo condições, ajudando. Ou de forma financeira, ou de forma emocional, não importa. Mas nós temos que se colocar no... O que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo viu que o homem pecou. Aí ele ficou pensando assim, ó, coitado do ser humano, né? Vai morrer. Jesus Cristo não fez isso. Jesus Cristo se colocou no nosso lugar e tomou atitude. Fala que um dos grandes remédios para a pessoa depressiva é ser útil. Porque normalmente a pessoa que está com depressão, o que ele fica pensando? Ah, eu não sirvo para nada, eu sou um lixo, nossa, como eu sou ruim, nossa, eu tenho uma tristeza muito grande. A pessoa fica se focando só em si. Mas quando você segue o conselho simples de Jesus, que é bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, muito feliz vai ser aquele que se colocar no lugar do próximo, automaticamente o fato de você se colocar no lugar do próximo, você vai ver que tem pessoas que estão passando por uma situação pior que a sua. Você vai ver que você, independente do que o diabo fale no seu ouvido, você é útil. Você pode ajudar. Você pode fazer a diferença. Então, seguindo o conselho de Jesus, se colocando no lugar do próximo, automaticamente a felicidade, ou seja, a satisfação de ter uma consciência tranquila, vai vir no seu coração. Felicidade não é alegria emocional. Felicidade, a felicidade verdadeira é você ter a consciência tranquila que você está seguindo os passos de Jesus. Então o verso 7 dá mais uma dica de receita para a felicidade. Você quer ser feliz nessa terra? Se coloque no lugar do próximo. Ajude alguém. Faça diferença na vida de uma pessoa. A palavra de Deus fala que no céu nós vamos receber uma coroa cheia de estrelas, né?
que a gente vai receber uma coroa, os salvos vão receber uma coroa. A estrela significa que você vai ser uma referência na vida de alguém. Quando a pessoa chegar no céu e você vai estar lá com ela, a pessoa vai falar assim, ó, muito obrigado por ter me ajudado. Você, independente se você teve um pouco de influência ou muita influência, porque nem toda influência é igual. Eu tenho um nível de influência, você tem outro nível de influência. Cada um tem um nível de influência. Mas independente do seu nível de influência, seja uma referência para alguém. Ajude. Seja o sal da terra, seja a luz do mundo. Aqui no verso 8, vem falando assim, ó. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então Jesus Cristo está colocando aqui que para você ser feliz, para você ter uma satisfação contínua na sua vida, você tem que ser limpo de coração. Mas a pergunta que vem automaticamente é a seguinte: mas tem algum ser humano na terra que consegue ser limpo completamente? Quando Jesus Cristo usa a palavra coração aqui, é uma linguagem poética para quê? Para a mente. Bem-aventurado todas aquelas pessoas que têm uma mente limpa. Agora eu pergunto, você aí na sua casa, você tem uma mente completamente limpa? As pessoas que estão aqui, eu não tenho essa mente completamente limpa. Eu acredito que em algum momento do seu dia, você pense alguma coisa que não está no ideal. Ué, a própria Bíblia fala que o ser humano, a natureza do ser humano é como trapos de imundícia. Como que a gente pode seguir esse conselho de Jesus aqui? Ter um coração limpo, uma mente limpa. Uma mente limpa não é aquela pessoa que não tem pensamentos maus. Ter uma mente limpa, ser limpo de coração, é uma pessoa que, independente dos seus pensamentos, ele procura substituir pensamentos maus por pensamentos bons. Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Sabe como você tem um coração limpo? Sabe como você vai ter uma mente limpa? Se você procurar colocar a palavra de Deus na sua mente. Refletir nas coisas de Deus. Refletir nas coisas do céu. Não tem um velho ditado que mente vazia é a oficina de Satanás? Por quê? Porque a nossa tendência natural de qualquer ser humano, meu irmão, a natureza natural de qualquer ser humano é que tenha pensamentos que não são adequados vindo na mente dela ou dele. Mas o que é importante? Você controlar as rédeas do seu pensamento. Como que a gente faz isso? Substituindo coisas más por coisas boas. E como a gente faz? Estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus durante o dia, procurando refletir nas coisas sagradas. Automaticamente, esses pensamentos vai purificando a sua vida. Agora, se você acorda de manhã, sai para trabalhar como se fosse um animal, o animal sai de casa, ele pensa em Deus. Não, o animal pensa nas necessidades. Será que muitas vezes nós não estamos agindo igual animais? Saindo, pensando só nas nossas necessidades básicas, pensando, preciso ganhar dinheiro, preciso me divertir, E as coisas do alto? E as coisas do céu? Se você quer ser feliz, comece a ter um coração limpo. De que forma? Pensando nas coisas de Deus. Tá bom? Verso 9, meus irmãos. Verso 9 diz assim, ó. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então aqui tem outra receita para você ser feliz. São princípios. Você seguindo, não tem como dar errado. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas o que Jesus Cristo está colocando aqui como pacificador? Pacificador é você estar andando numa rua, você vê duas pessoas brigando e você se intrometer no meio lá e falar, não briguem. Não é, eu acho que não é isso. Porque o próprio Jesus Cristo em Provérbios cita que aquele que andando se mete em questão alheia é como se pegasse um cão pela orelha. Provérbios diz isso. Provérbios diz assim, ó, aquele que andando se mete em questão alheia é como se pegasse um cão pela orelha. Jesus Cristo está falando aqui para você se intrometer na vida dos outros. Ser pacificador é isso? Você se envolver nos problemas das pessoas? Eu acho que não. O pacificador que Jesus Cristo está querendo colocar aqui, meu irmão, é aquele que leva a paz por meio do Evangelho.
Aquele que a sua vida é uma referência. O cristão verdadeiro, quando chega num ambiente, as pessoas pensam assim, ó, chegou a solução dos meus problemas. Jesus Cristo não está pedindo para você se intrometer na vida dos outros, para você ficar julgando os outros. Tem muito cristão que acha que está fazendo o trabalho de Deus quando alguém está tomando uma cerveja, você fala assim, não toma cerveja não. Ou quando alguém está fazendo alguma coisa errada, não faz isso não. Jesus Cristo não está pedindo para que você seja um chato. Jesus Cristo não está pedindo para que você se intrometa na vida dos outros. Não é isso. Jesus Cristo está querendo dizer que através da sua vida e a sua influência, você transmita coisas boas, você dê um bom testemunho, que você seja uma referência. Através dessa forma, você vai pacificar a vida dos outros, vai pacificar a vida na sociedade. O que a sociedade precisa? A sociedade precisa de gente falando ou gente fazendo? Nós aprendemos que primeiro temos que viver. E quando tiver a oportunidade, devemos falar. As pessoas vão ver no seu trabalho, na sua família, que você é uma pessoa que transmite paz. Que você, quando tem a oportunidade, você transmite coisas boas, fala de Jesus, fala do que Jesus fez na sua vida. O que nós aprendemos na lição da Escola Sabatina essa semana? Que o testemunho pessoal vale mais do que qualquer coisa. Ninguém resiste a um testemunho de vida. Ninguém resiste quando realmente existe uma vida transformada. Porque falar, todo mundo fala, mas por que os cristãos são desrespeitados cada vez mais? Por que os cristãos cada vez têm menos autoridade? Porque fala e não vive. Você quer ser feliz, meu irmão? Seja um pacificador. Como ser um pacificador? Levando a paz por meio do Evangelho, através da sua vida e através das suas palavras, quando você tiver a oportunidade. Que Deus possa abençoar a nossa vida, meus irmãos. Que a gente possa seguir esses conselhos simples de Jesus. Está acabando aqui? Só tem mais algumas dicas que vem falando assim, ó. Verso 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui, meus irmãos, não sei quantos dos irmãos lembram da história de Jó. Na história de Jó, vem citando que o diabo pensava assim de Jó: pele por pele, o que o homem tem, ele dará pela sua vida. O diabo pensa que você é interesseiro igual a ele. O que o diabo levou Jesus no pináculo do templo e ofereceu inúmeras coisas para Jesus, para que Jesus Cristo fizesse o quê? O adorasse. Só que Jesus Cristo, ele era incorruptível. Só que o diabo, como ele é interesseiro, ele pensa isso de mim e de você. E como ele acha que vai te persuadir? Como ele acha que vai fazer você mudar de ideia? Sabe como, meus irmãos? Te pressionando, te perseguindo ou oferecendo bens materiais. Meu querido, feliz é você quando você não se deixa dobrar por pressões físicas ou sociais. Porque as pessoas vão querer te pressionar no seu serviço, na escola, na sua família, para que você se acovarde, para que você não assuma uma postura do lado de Jesus. Não fique assim, meus irmãos. Assume a sua postura do lado de Jesus, independente dos problemas. Sabe por quê? Os problemas são provisórios. Você seguindo ou não seguindo Jesus, você vai ter problemas nessa terra. Só que Jesus, ele dá o consolo. Porque enquanto estivermos nessa terra, essa terra é imperfeita. Vamos ter problemas. Só que Jesus Cristo dá uma coisa que ninguém mais pode tirar de você. E essa é a completa satisfação. Que independente do que acontecer, você está salvo. Se você morrer hoje, nós estamos numa situação que a gente não sabe das coisas que podem acontecer. Se você morrer hoje, meu querido, você tem a certeza da sua salvação? Se você morrer hoje, você pensa assim: o que será de mim? Jesus Cristo te promete que você pode ficar tranquilo,
Aceite a Jesus. Aceite o que Ele está disposto a te dar. E você vai ter a verdadeira garantia da sua felicidade aqui e no além. Então foram conselhos simples. Foram conselhos que não tem complicação, não tem muito trabalho para entender. São coisas simples que Jesus Cristo faz. Aqui a primeira coisa é depender completamente dele, no verso 3. No verso 4 é não se conformar com o seu erro. No verso 5 é ter controle dos seus sentimentos. No verso 6 é buscar o perdão e a oportunidade de Deus. No verso 7 é você se colocar no lugar do próximo. No verso 8 é você procurar substituir os pensamentos maus pelos pensamentos bons através da palavra de Deus. No verso 9 é você levar a paz por meio do Evangelho. Você levar essa esperança que Jesus Cristo está disposto a dar. Você é um veículo de esperança. Quantas e quantas pessoas querem aquilo que você tem e muitas vezes você fica com vergonha de dar? Leve Jesus, leve esperança. Quantas vidas você não pode salvar? Verso 10, verso 11, verso 12. Vem falando, resista à pressão. Porque depois de você resistir à pressão, automaticamente vai te dar uma consciência em paz e tranquila. E automaticamente isso vai contribuir para que você tenha uma consciência tranquila e em paz. É isso que Jesus Cristo está disposto a dar. A verdadeira felicidade, que não depende de circunstâncias externas. Não depende se você está numa situação de pobreza ou de riqueza. Porque a riqueza, o dinheiro é importante, mas o dinheiro não supre a necessidade do coração. Independente da sua situação, independente se você mora na Zona Leste ou na Zona Sul, independente se você tem uma vida confortável economicamente ou uma vida mais difícil, não importa. Jesus Cristo, Ele quer trazer a verdadeira satisfação para o seu coração. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Um bom sábado. Que
Depois dessa linda canção, nós vamos agora, eu e vocês, se ajuntar em oração e orar para que Deus possa, primeiramente, colocar essas coisas no nosso coração. Que nós possamos entender que felicidade não depende de circunstâncias externas. Que felicidade depende de você ter Jesus no seu coração, independente dos problemas. Vamos orar. Senhor Deus, primeiramente, Pai, reconhecemos publicamente que nós dependemos completamente de Ti. Que nós possamos, Pai, não se conformar com os nossos erros. Que a gente não possa entrar numa situação de conformidade, mas que a gente possa não se conformar com a forma que estamos. Precisamos mudar. Esteja conosco, Pai. Que nós possamos levar a paz por meio do Evangelho, através da nossa vida e das nossas palavras. Que a gente possa procurar colocar coisas boas no nosso coração. Que nós possamos controlar as rédeas dos nossos sentimentos. Felicidade não depende de sentimento. Alegria é importante, mas alegria não é tudo. Que nós não possamos ser viciados de sentimentos, mas que nós possamos ter aquela verdadeira paz que só o Senhor Jesus pode dar. Esteja conosco, Pai. Nós estamos finalizando mais uma semana. Nós estamos no sábado, seu dia santo e sagrado. Que nós possamos usufruir das bênçãos, que nós possamos ter a verdadeira alegria de saber que estamos vivos, que nós temos a oportunidade de salvação, que nós possamos ser úteis para salvar a vida de muitas pessoas. Esteja conosco, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós não merecemos nada, Senhor, porque nós somos falhos e pecadores. Mas em nome do Teu Filho amado Jesus, é aqui oramos e nele confiamos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.